Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 15 de março de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ucrânia esmaga a logística e a indústria russa. Neste vídeo, vamos revelar detalhes da onda de ataques ucranianos que paralisou fábricas de microchip e destruiu embarcações estratégicas no Estreito de Kerch. Veja como a infraestrutura militar russa está sendo desmantelada por drones e mísseis de longo alcance. Além disso, prestamos uma honrosa homenagem ao sargento brasileiro D'Angelo, que tombou com bravura defendendo a liberdade na linha de frente da Ucrânia. Não perca nenhum detalhe, inscreva-se agora, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que o mundo saiba a verdade sobre o campo de batalha. Este é o canal da verdade, fake news, mentiras não são permitidas. Muito obrigado. As Forças Armadas da Ucrânia elevaram o nível das operações de longo alcance, atingindo o coração da infraestrutura militar e economia russa. No dia 14 de março próximo passado, ontem, uma coordenação precisa entre drones e inteligência resultou em danos severos a ativos que o Kremlin considerava protegidos. O foco principal foi o aeródromo de Maikop, localizado na República Russa de Adguésia. Este aeródromo, sob jurisdição direta do Ministério da Defesa da Rússia, serve como base de apoio para incursões aéreas contra a Ucrânia. Relatórios confirmam que a infraestrutura interna foi atingida, comprometendo a capacidade operacional russa na região. Simultaneamente, a Diretoria de Inteligência de Defesa da Ucrânia, o HUR, executou uma operação cirúrgica no Estreito de Kerch. O alvo foram as embarcações Slavyanin e Avangard. Essas balsas ferroviárias não são simples barcos de carga. Elas formam uma espinha dorsal do transporte de munições e blindados pesados para as tropas de ocupação da Crimeia e da Península da Crimeia, e no sul da Ucrânia. Com a neutralização dessas embarcações, o fluxo logístico russo sofre um gargalo crítico, forçando Moscou a buscar rotas terrestres muito mais expostas a ataques. Em Briansk, o alvo foi a fábrica Kremlin e, novamente, essa unidade é vital para a tecnologia militar russa, pois fabrica circuitos integrados e microchips e sistemas de defesa aérea S-400. O prédio principal foi devastado por um incêndio de 1.000 metros quadrados. Outro galpão que armazenava componentes eletrônicos raros também foi consumido pelas chamas. Especialistas indicam que a produção desta fábrica pode ficar paralisada por pelo menos 6 meses, o que trava a reposição de mísseis de alta precisão do exército russo. Enquanto isso, o setor energético, a ofensiva não parou. A refinaria de petróleo de Afski, em Krasnodar, foi bombardeada. Responsável por mais de 2% de todo o refino nacional da Rússia, esta unidade é fundamental para o abastecimento de combustível dos tanques e aeronaves que operam no teatro de operações. O porto de Kaukaz, na área de Chuska, também registrou explosões em suas docas. A Ucrânia, ao atacar refinarias e portos, ela sufoca a economia de guerra russa e retira a vantagem mecânica do inimigo. E também acaba sufocando a economia normal, a economia real, não apenas a militar,
porque não é apenas as Forças Armadas que precisa de docas, de portos, né, para receber ou para mandar o seu combustível, mas também, principalmente, as exportações da Rússia, que ficam e já estão paralisadas há muito tempo. A Rússia, ela está sendo bombardeada diuturnamente pela Ucrânia. A Ucrânia não está dando folga, não está dando espaço, e apesar da Rússia não ter uma marinha, ou melhor, a Ucrânia não ter uma marinha, ela já tocou a marinha russa de Sevastopol, que era a sua base principal no Mar Negro. Mas Sevastopol é Ucrânia. Foi para Novorossiysk e lá está escondida e também está desmoronando, porque muitos de seus navios foram danificados ou afundados ali no porto de Novorossiysk, inclusive recentemente, que nós noticiamos aqui no canal. Enquanto isso, as operações militares terrestres na região de Pokrovsk continuam. Os russos tentaram avançar diversas vezes na data de ontem, porém sem sucesso. Acabaram tendo novamente muitas baixas e perdas muito grandes e não estão avançando há mais de 2 anos, o que está deixando sem espaço o ditador da Rússia, que de fato não sabe o que fazer, em que direção seguir. Apenas segue fazendo as mesmas táticas de desgaste. Enquanto isso, Pokrovsk, apesar de ter perdido o sul da cidade nas mãos dos russos, mas eles não têm para onde ir, não estão conseguindo avançar numa guerra de desgaste, numa guerra de atrito na região, tendo baixas estratosféricas muito maiores que as baixas ucranianas. Eu quero aqui também aproveitar para falar um dado muito importante. Eu resolvi homenagear um sargento brasileiro que foi voluntário na Ucrânia, é o sargento D'Angelo, né? Eu queria registrar, ele faleceu em função, em combate, foi artilharia que acertou ele, artilharia russa, né? Enquanto a guerra tecnológica avança, o sacrifício humano permanece como a face mais dolorosa desse conflito. E quero honrar aqui a memória desse sargento brasileiro D'Angelo. Honrando a memória dele, eu quero com isso honrar a de todos os demais brasileiros que tombaram na Ucrânia, defendendo a Ucrânia, defendendo o seu povo, defendendo a democracia. E acho que são heróis, são nobres heróis brasileiros, os que tombaram e os que estão lutando. E claro que, lamentavelmente, poderemos ter mais baixas, mas eu espero que não tenhamos, e que a maioria, ou se não todos, consigam ficar até o fim dessa guerra. Então quero honrar a memória do sargento brasileiro D'Angelo. Ele é natural do Rio de Janeiro, é um homem de origem humilde, mas é um gigante de coração, um gigante na sua bravura e no seu caráter. Ele nasceu no dia 19 de outubro de 1991, um jovem, né? E não hesitou em cruzar o oceano para lutar por essa democracia que eu falei e pela liberdade. Ele era integrante na Ucrânia da 31ª Brigada de Infantaria Mecanizada da Ucrânia. Ele era reconhecido por seus pares e superiores e também por seus subordinados pelo alto desempenho em combate e pelo caráter inabalável. D'Angelo era considerado um irmão pelos combatentes brasileiros e respeitado pelos ucranianos. Ele tombou em combate, enfrentando as forças invasoras moscovitas, cumprindo seu dever até o último instante. Seu sacrifício no campo de batalha é um lembrete do custo da liberdade. Que o exemplo de bravura do sargento D'Angelo seja lembrado e que sua alma descanse em paz no paraíso eterno, junto a Jesus Cristo, por ter a sua missão cumprida com caráter, com bravura e por estar do lado certo. Eu quero concluir aqui que a estratégia ucraniana de atacar a profundidade do território russo está surtindo efeito, desmantelando a logística naval, a produção tecnológica de mísseis e o fornecimento de combustível.
enquanto as bases russas queimam, heróis de diversas nacionalidades, como o brasileiro Sargento D'Angelo, escrevem a história com coragem e com bravura. A guerra entra em uma fase de desgaste industrial, inclusive, onde cada chip destruído e cada balsa afundada aproxima o conflito de um desfecho. Quero lembrar vocês, inscrevam-se no canal, quem não é inscrito, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.